Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 20ª aula de álgebra linear. Hoje falaremos sobre os espaços vetoriais com produto interno. Esse conteúdo será basicamente dividido em 4 partes. Hoje faremos a primeira delas. E nessa aula, nós vamos relembrar os conceitos de produto interno e norma, bem como uma série de propriedades envolvendo esses dois conceitos para os vetores de R2 e R3. Então nós temos aqui a nossa 20ª aula de álgebra linear e hoje faremos a primeira parte sobre o conteúdo dos espaços vetoriais com produto interno. Bom, gente, eu acredito que a maioria de vocês já tiveram a oportunidade de cursar a disciplina de geometria analítica, até porque essa disciplina na grade curricular é ministrada antes do que a disciplina de álgebra linear. Nessa ocasião, vocês aprenderam os conceitos de produto interno e norma, bem como uma série de propriedades envolvendo esses dois conceitos, para os vetores de R2 e R3. Nessa ocasião, vocês devem ter aprendido a resolver diversos problemas geométricos e físicos por meio desses dois conceitos. Então, por exemplo, com o conceito de norma, nós podemos calcular o comprimento de um vetor, nós podemos também calcular a distância entre dois vetores. Com o conceito de produto interno, nós podemos calcular o ângulo entre vetores, nós podemos calcular aqui o trabalho realizado por uma força em relação a um determinado deslocamento, nós podemos calcular o ângulo entre duas retas, nós podemos calcular o ângulo entre reta e plano, nós podemos também calcular o ângulo entre planos. Enfim, existe uma série de problemas geométricos e físicos que podem ser resolvidos por meio desses dois conceitos. Nessa aula de hoje, eu vou fazer uma breve revisão desses dois conceitos, bem como de uma série de propriedades envolvendo esses conceitos, quando os vetores estão em R2 ou em R3. E por que nós vamos fazer essa revisão? Aqui em álgebra linear, nesse capítulo de espaços vetoriais com produto interno, o objetivo principal é estender esses dois conceitos aos espaços vetoriais mais gerais. Por isso que nós vamos fazer essa revisão. No final da aula, eu vou fazer um último comentário, uma última observação, e nessa observação eu vou falar sobre a importância de estendermos esses conceitos para espaços vetoriais mais gerais. Então, gente, nessa aula aqui que nós vamos começar nesse momento, nós vamos dar um enfoque aos conceitos de produto interno e norma apenas para os vetores de R2, tendo em vista que, de um modo bem natural, nós conseguimos estender esses dois conceitos tanto para o R3 como para o espaço Rn, que é o espaço das ênuplas ordenadas. Então, sendo assim, gente, comecemos com as seguintes considerações. Então, vamos considerar o plano cartesiano R2, e no plano cartesiano R2 vamos adotar o vetor v de coordenadas xy. E vamos assumir que a representação geométrica desse vetor esteja dada aqui nessa figura. Então, gente, aqui é fácil a gente perceber que, tendo em vista aqui o triângulo retângulo, esse triângulo retângulo, que é possível nós calcularmos aqui o comprimento desse vetor, que também é chamado de norma, e a notação clássica para isso é essa daqui, né? Então, toda vez que nós escrevermos esse símbolo, significa norma ou comprimento do vetor v. Então, a gente pode calcular facilmente aqui o comprimento desse vetor v por meio do teorema de Pitágoras. Então, se nós utilizarmos aqui o teorema de Pitágoras, nós vamos ter aqui o comprimento do vetor ao quadrado, ou a norma do vetor ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E se nós extrairmos a raiz quadrada, nós vamos obter exatamente essa fórmula 0,1. Então, essa fórmula 0,1 é a fórmula que representa a norma ou comprimento de um vetor v que está em R2. Bom, o nosso próximo objetivo é procurar definir uma operação de multiplicação em R2, de tal forma que com essa operação a gente consiga resolver alguns problemas, tanto geométricos como físicos. Agora, para isso, é preciso que a gente estude de antemão o conceito de ângulo entre vetores em R2. E é por isso que nós vamos começar aqui com essa definição 1, falando sobre ângulo. Então vamos considerar aqui dois vetores não nulos em R2, que eu vou denotar por U e V, né? E nós vamos definir o ângulo entre esses dois vetores, que nós vamos denotar por θ,
como sendo o ângulo que é maior ou igual que 0 grau e menor ou igual que 180 graus. Portanto, o ângulo entre dois vetores em R2 é o menor ângulo formado por eles. Se um desses vetores for o vetor nulo, então nós dizemos simplesmente que o ângulo entre eles é zero. Agora, gente, utilizando aqui como motivação o conceito de trabalho, que vem lá da física, né? Trabalho realizado por uma força constante em relação a um determinado deslocamento, nós conseguimos definir uma operação de multiplicação entre vetores R2, onde essa operação de multiplicação ela nos proporciona a resolução de diversos problemas, tá? Tanto físicos como geométricos. E essa operação ela recebe o nome tanto de produto interno ou produto escalar, tá? Sendo o produto interno o nome mais usual. Então, para nós definirmos aqui o produto interno, vamos considerar o seguinte. Então, sejam U e V, dois vetores em R2, tá? Vetores não nulos. Então, o produto interno ou produto escalar entre esses dois vetores, tá? Nós vamos denotar por essa notação ou essa. São as duas notações mais utilizadas, tá? Mas eu já deixo aqui claro que durante todo esse processo, todo esse conteúdo de produto interno, nós vamos trabalhar com essa notação aqui, tá bom? Então, o produto interno entre dois vetores de R2, vetores não nulos, será um número real definido por meio dessa fórmula 0.2. Tá? E como eu comentei agora há pouco, essa fórmula 0.2 ela é obtida mediante, né, um conceito de trabalho. Então, o que motivou aqui o conceito de produto interno dado pela fórmula 0.2 foi exatamente o conceito de trabalho. Esse ângulo θ que aparece aqui na fórmula é exatamente o ângulo, né, entre os vetores U e V. Então, se um dos vetores for o vetor nulo, então, por definição, o produto interno entre eles é zero. E eu gostaria de ressaltar aqui, gente, mais uma vez, que o produto interno entre dois vetores é um número real, né? E esse número real, ele tanto pode ser um número positivo, negativo ou zero, né? Tendo em vista aqui como o θ, que é um ângulo compreendido, né? Maior ou igual que 0 grau, menor ou igual que 180 graus, então o cosseno aqui ele pode ser um número positivo, negativo ou zero, que é no caso do θ ser exatamente 90 graus. Então o produto interno ele é um número real, consequentemente ele pode ser positivo, negativo ou zero. Essa fórmula aqui, gente, por conter aqui um ângulo, ela é comumente chamada por alguns autores como a definição geométrica de produto interno, ok? Mas a gente pode adiantar aqui que existem outras formas de nós definirmos o produto interno. Nós vamos começar essa parte das observações fazendo o primeiro comentário em relação justamente a essa outra maneira de nós definirmos o produto interno. Então vamos considerar aqui o seguinte, vamos considerar dois vetores de R2, então o vetor U, o vetor de coordenadas x1, y1, o vetor V, o vetor de coordenadas x2, y2, tá? E se nós usarmos a lei dos cossenos, né, que foi um resultado trigonométrico que nós aprendemos lá no ensino médio, nós conseguimos mostrar que a fórmula 0.2 e 0.3 são exatamente equivalentes. Isso significa dizer o seguinte, gente, que se nós partirmos aqui dessa fórmula 0.2 e utilizarmos a lei dos cossenos, nós chegamos nessa fórmula 0.3. E também, se nós partirmos dessa fórmula 0.3 e considerarmos a lei dos cossenos, nós chegamos nessa fórmula 0.2. Agora vamos notar que essa fórmula 0.3 ela possui aqui algumas vantagens em relação a essa fórmula 0.2. A primeira vantagem aqui que eu destaco é o seguinte: para a gente calcular o produto interno entre dois vetores não nulos de R2, é necessário apenas conhecermos as suas coordenadas. Veja que nessa fórmula 0.3 não aparece o ângulo. Portanto, o cálculo do produto interno aqui é mais fácil, tá? Justamente pelo fato de nós não necessitarmos conhecer o ângulo entre esses dois vetores. Um outro comentário importante aqui, que eu faço acerca dessa definição, né, dessa fórmula 0.3 para o produto interno, é que com essa fórmula nós conseguimos estender naturalmente o produto interno para vetores em Rn, que é um espaço em que seus elementos são ênuplas ordenadas. Então essa definição também nos traz esse benefício. Ok?
E por conta aqui da fórmula 0.3 conter apenas na fórmula as coordenadas dos vetores u e v, muitos autores chamam essa fórmula do produto interno como sendo a forma algébrica para definir o produto interno. Tá ok, gente? Então, nós podemos utilizar tanto a fórmula 0.2 como a fórmula 0.3 para calcular o produto interno entre dois vetores não nulos de R2. Ok? Sendo que essa fórmula 0.3 ela é mais prática, tendo em vista que a gente, para o cálculo, utiliza apenas as coordenadas dos vetores u e v. Bom, um segundo comentário que eu faço, pessoal, com relação ao produto interno, é porque por meio dele a gente pode calcular o ângulo entre vetores. Tá? Então nós vamos usar fortemente aqui as fórmulas 0.2 e 0.3. Então vejamos isso. Vamos considerar aqui dois vetores não nulos em R2, tá bom? Então por conta aqui dessa fórmula aqui 0.2, tá? Nós podemos aqui dividir essa igualdade por norma de u vezes norma de v, já que os vetores, né, são ambos não nulos. E essa fórmula 0.2 ela se transforma exatamente nessa fórmula aqui. Ok? E partindo dessa fórmula aqui, gente, nós conseguimos chegar nessa fórmula 0.4. Agora aqui é preciso que a gente faça alguns comentários. Então vejamos o seguinte. Essa fórmula 0.4 ela só faz sentido se esse quociente aqui ele for maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Por quê? Porque a gente aprendeu lá em trigonometria, né, que é a função trigonométrica cosseno, ela é bijetora apenas no intervalo de 0 a π ou de 0 grau a 180 graus. Ok? Então, nesse intervalo, então, o cosseno assume todos os valores entre menos 1 e 1. Então, é necessário que esse quociente aqui ele esteja compreendido, né? Ele seja maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, para que essa fórmula 0.4 ela faça sentido. Então, você pode fazer a seguinte pergunta. Só em olhar aqui essa fórmula, né, não nos parece claro que esse quociente aqui é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Portanto, como é que ficaria essa fórmula 0.4? É verdade, gente. Por essa fórmula aqui, nós não temos como concluir que esse quociente é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Mas, para isso, nós vamos utilizar uma desigualdade muito importante, conhecida como desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, por meio dessa desigualdade, nós conseguimos mostrar que, de fato, esse quociente aqui ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Ainda nessa parte de observações 1, eu vou trazer essa desigualdade e fazer mais alguns comentários também. Portanto, essa forma 0.4 ela faz sentido. E dessa forma 0.4, gente, nós chegamos facilmente nessa forma 0.5, bastando para isso utilizar essa forma 0.3 para o produto interno. Então, substituindo essa fórmula aqui, então a fórmula 0.4 ela se transforma nessa forma 0.5. Agora, o que eu queria chamar mais atenção aqui com relação ao ângulo entre dois vetores é uma importante caracterização que existe para classificar quando dois vetores são ortogonais ou perpendiculares, né? Que é o que a gente diz condição de ortogonalidade entre vetores. Então, dois vetores u e v em R2, eles serão ortogonais ou perpendiculares se somente se o produto interno entre eles for exatamente o número real 0. E essa equivalência, gente, nós obtemos diretamente dessa fórmula aqui. Vamos notar que se o ângulo for de 90 graus entre os dois vetores u e v, né? Portanto, os vetores são ortogonais ou perpendiculares, então o cosseno aqui seria 0, né? E multiplicando a norma de u pela norma de v pelo 0 daria 0. Portanto, teríamos o produto interno igual a 0. E por sua vez, se o produto interno for 0, né? E assumindo obviamente que os dois vetores u e v são não nulos, então nós vamos obter que o cosseno de θ é igual a 0 dividido pelo produto dessas duas normas, que vai dar 0. Portanto, θ é igual a 90 graus. Tá? Então, gente, essa equivalência aqui é uma equivalência muito importante. Por quê? Porque por meio dessa equivalência, nós podemos obter bases ortogonais e até bases ortonormais para os vetores tanto de R2 como de R3. E a gente sabe como são importantes essas bases nesses espaços vetoriais. A gente consegue resolver problemas geométricos mais facilmente quando a gente trabalha com bases que são ortonormais.
Bom, um terceiro comentário que eu faço aqui, gente, é com relação apenas à fórmula que envolve a norma. Tá? Então, a nossa fórmula 0,1, para definir a norma, né, ela envolvia o que? A raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Mas a gente também tem essa forma de você definir a norma. Né? E aqui é obtido, gente, diretamente, tanto da definição 0,1, né, vamos voltar lá essa definição 0,1, aqui a definição 0,1, nós vamos usar aqui essa fórmula 0,1, né? E vamos trocar x2 mais y2 aqui ó, em 0,3. Ó. Se você fizer o produto interno de v por v e o vetor v sendo de coordenada xy, aqui a gente vai ter x ao quadrado e y ao quadrado. Portanto, substituindo x ao quadrado mais y ao quadrado por esse produto interno na fórmula 0,1, nós vamos obter exatamente aqui essa fórmula. Essa fórmula aqui ela é bastante utilizada. Ok, pessoal? Bom, um quarto comentário que eu faço aqui é com relação a algumas propriedades que são muito importantes, certo? Para vetores tanto de R2 como R3. E aqui eu estou dando um enfoque maior para os vetores de R2, tendo em vista, né, como já foi dito anteriormente, que a extensão desses resultados para os vetores de R3 é bem simples. Então vamos aqui fazer os seguintes comentários. Vamos considerar os vetores UV e W de R2, vamos considerar aqui um escalar alfa real, né? E nós vamos mostrar que essas quatro propriedades elas ocorrem, ou seja, elas são verificadas para esses vetores de R2. Quaisquer que sejam os vetores de R2 e qualquer que seja esse escalar alfa. Essa primeira propriedade aqui ela é conhecida como propriedade da simetria. A segunda propriedade é conhecida como propriedade da aditividade. A terceira propriedade é conhecida como propriedade da homogeneidade. E a última propriedade aqui, a propriedade 4, é conhecida como propriedade da positividade. Então vamos comentar aqui cada uma delas. Então a propriedade 1 nos diz que o produto interno do vetor U pelo vetor V é igual ao produto interno do vetor V pelo vetor U, qualquer que sejam, né, os vetores U e V em R2. A segunda propriedade nos diz o seguinte: se nós considerarmos o vetor soma de U com V e fizermos o produto interno desse vetor pelo vetor W, esse produto interno vai ser igual ao produto interno do vetor U pelo vetor W, mais o produto interno do vetor V pelo vetor W, quaisquer que sejam os vetores U, V e W de R2. A terceira propriedade nos diz que se nós fizermos o produto interno do vetor αU pelo vetor V, isso vai ser igual a alfa que multiplica o produto interno do vetor U pelo vetor V, quaisquer que sejam os vetores U e V de R2, e alfa um escalar real. E a quarta e última propriedade nos diz que o produto interno de um vetor por ele mesmo, né, que aqui eu estou denotando por U, é sempre maior ou igual que zero, qualquer que seja o vetor U de R2. E essa equivalência, que nos diz que se nós considerarmos o produto interno de U por U como sendo zero, isso significa dizer que o vetor U é exatamente o vetor nulo de R2. E a recíproca também é verdade, né? Se U é o vetor nulo de R2, então o produto interno de U por U vai ser exatamente zero. Vamos notar, gente, que esse zero aqui é o zero, o número real zero, tendo em vista que aqui nós temos um produto interno. Mas esse zero aqui ele representa o vetor nulo, no caso aqui de R2, portanto é o par 0, 0. Por isso que aqui eu deixei ele em negrito. Gente, é muito fácil mostrar que essas quatro propriedades elas são verificadas para vetores de R2. Tá? Eu deixei aqui registrado e vamos fazer aqui rapidamente um breve comentário, né, acerca de que realmente os vetores de R2 satisfazem essas quatro propriedades. Então a primeira delas, né? Então vamos considerar que os vetores U de coordenadas x1, y1, V de coordenadas x2, y2 e W de coordenadas x3, y3. Né? Vetores, obviamente, em R2 e alfa um número real arbitrário, um escalar arbitrário. Então vamos calcular aqui o produto interno de U por V. E, obviamente, aqui nós vamos utilizar a fórmula 0,3, né? Que é a forma algébrica do produto interno. Então, utilizando a fórmula 0,3, nós chegamos aqui nessa igualdade. E agora vamos notar que x1, x2, y1 e y2 são números reais, né? E na operação de multiplicação de números reais vale a propriedade comutativa. Então a gente pode aplicar a comutativa aqui para escrever essa outra igualdade. E agora é notar que essa soma representa exatamente o produto interno do vetor UV com o vetor U. Portanto, a propriedade I ela é verificada para os vetores de R2.
A propriedade 2i. Então, inicialmente, nós devemos calcular o vetor soma de 1 com v, né? Portanto, nós, utilizando aqui a operação usual de adição em R2, vamos ter que o vetor u mais v tem coordenadas x1 mais x2 e y1 mais y2. Então, fazendo o produto interno desse vetor pelo vetor w e utilizando a fórmula 0.3, nós chegamos a essa igualdade. Chegando aqui, nós vamos utilizar a propriedade distributiva, tá? Tendo em vista que x1, x2, x3, y1, y2 y3 são números reais. E daí nós vamos obter essa igualdade. Perceba que aqui a gente já multiplicou e já separou, né? Por isso que aqui eu coloquei já x1, x3, ó, x1 que multiplica x3, mais y1 que multiplica y3. Né? Daqui a pouco nós vamos ver porque eu já separei. E agora fica x2, x3 mais y2, y3. Eu coloquei aqui nessa soma. Coloquei dessa forma, gente, por quê? Porque essa soma ela já caracteriza o produto interno de U por W e essa soma já caracteriza o produto interno de V por W. Portanto, os vetores de R2 eles também satisfazem a propriedade 2. A propriedade 3, gente, nós temos que calcular inicialmente o vetor αU, né? E aqui, se nós utilizarmos a operação usual de multiplicação por escalar em R2, o vetor αU vai ser o vetor de coordenadas αx1, αy1, né? E operando, né? Fazendo o produto interno deste vetor αU com V, mediante a fórmula 0.3, nós vamos obter essa igualdade. Tá? Alfa, x1, x2, né? y1, y2 são números reais. Portanto, aqui a gente pode utilizar a associatividade para escrever essa igualdade e, por fim, a distributividade para escrever essa última igualdade. E, por fim, gente, é só notar aqui que essa soma, né, ela representa exatamente o produto interno entre os vetores U e V, de tal forma que os vetores U e V de R2 também satisfazem, né, a propriedade 3i, independente de quais sejam esses vetores em R2. Finalmente, vamos à propriedade 4. Né? Então, vamos tomar aqui o produto interno de U por U, e utilizando aqui a definição 0.3, nós vamos obter essa igualdade. Agora, x1 que multiplica x1 nos dá x1 ao quadrado, mais y1 que multiplica y1 nos dá y1 ao quadrado. Consequentemente, essa expressão ela é sempre maior ou igual que zero. E, finalmente, vamos mostrar a equivalência. Então, tomando o produto interno de U por U igual a zero, isso equivale a escrevermos essa igualdade. Né? Aqui eu fiz o quê? Aqui eu utilizei apenas a definição de produto interno dada em 0.3. Agora que eu multipliquei para nós obtermos essa expressão igual a zero. E obviamente, gente, como essa expressão aqui, ó, ela é sempre maior ou igual que zero, ela só será igual que zero se ocorrer isso aqui, x1 igual a y1 e ambos iguais a zero. Mas, consequentemente, ocorrendo isso aí, equivale a dizer que o vetor U é o vetor nulo de R2, que é o par, né? O par 0, 0. E dessa forma nós conseguimos mostrar também que a propriedade 4 ela é verificada para vetores de R2. Agora, gente, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, nesse quarto comentário em observações 1, né, em relação a essas 4 propriedades, é o seguinte. Por que é que eu listei essas 4 propriedades? Nós vamos ver, gente, na nossa próxima aula de álgebra linear, que essas propriedades elas serão utilizadas quando nós formos estender o conceito de produto interno para espaços vetoriais mais gerais. Por quê? Porque no caso de R2, nós vimos aqui que foi importante, por exemplo, a representação geométrica do vetor para a gente chegar numa definição razoável de produto interno. Mas quando nós trabalhamos com espaços vetoriais mais gerais, então a gente não tem representação geométrica para os vetores. Então é preciso que a gente defina o produto interno balizado em propriedades segundo as quais os vetores de R2 e R3 satisfaçam. E mais, que essas propriedades sejam essenciais para esses espaços vetoriais. E essas 4 propriedades elas são essenciais. Então vamos guardar em nossas memórias aí essas 4 propriedades, porque elas serão utilizadas quando nós formos estender o conceito de produto interno para espaços vetoriais mais gerais. Bom, um quinto comentário que eu trago aqui, gente, é apenas uma extensão natural dos conceitos tanto de produto interno como de ângulo, né, para vetores de R3, tá, ok? Então, se nós tomamos vetores U e V de R3 não nulos, então o produto interno será dividido dessa forma e o ângulo será definido dessa forma aqui, tá, ok? Extensão natural do que a gente viu para o caso R2. E nesse sexto comentário aqui, eu faço a extensão, né,
agora para o espaço Rn, onde seus elementos, né, são n-duplas ordenadas. Então nós temos aqui n elementos, ok? Então em Rn nós vamos definir produto interno, dados os dois vetores não nulos, né, por meio dessa igualdade aqui, ok? Então se nós considerarmos o vetor U de coordenadas x1, reticência até xn, e o vetor V de coordenadas y1, reticência até yn, então o produto interno entre esses dois vetores será definido por meio dessa igualdade como uma extensão natural do que a gente acabou de ver para o espaço R2 e R3. Esse produto interno, gente, ele é chamado produto interno canônico ou produto interno euclidiano em Rn. Obviamente que se nós colocarmos aqui, por exemplo, o R2, né, fazendo o n igual a 2, essa forma nos dará exatamente 0,3. E quando fizermos aqui n igual a 3, essa forma nos dará exatamente essa forma aqui, que é a forma de calcular o produto interno para vetores de R3. Bom, um sétimo comentário que eu faço aqui, gente, é em relação justamente à desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então vamos considerar aqui os vetores U e V, definidos aqui no espaço vetorial Rn. Então, gente, vale a seguinte propriedade importante. Então, o módulo entre o produto interno dos vetores U por V será menor ou igual do que a norma de U vezes a norma de V. Na verdade, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz, como nós vamos ver futuramente, ela vale até para espaços vetoriais mais gerais. Tá? Então vamos aqui, né, nesse comentário 8, fazer uma aplicação da importância dessa desigualdade, né? Inclusive, aplicação que já foi comentada na aula de hoje, quando eu introduzi aqui o conceito de ângulo entre vetores de R2. Então veja bem, gente, se nós considerarmos agora os dois vetores U e V em Rn, então fica a pergunta, é possível definir ângulo entre vetores de Rn, principalmente quando esse n aqui for um número natural maior ou igual que 4? Né? Por quê? Porque se, por exemplo, n for 4, o U for dado aqui por 4 coordenadas e o V também por 4 coordenadas, nós não vamos ter mais uma representação geométrica desses vetores. Consequentemente, você fica questionando se realmente existe o conceito de ângulo, se é possível definir ângulo para esses vetores que não possuem representação geométrica. Tá? E é por isso aqui que eu estou colocando a palavra ângulo entre aspas, ok? Justamente para enfatizar que no caso de n maior ou igual a 4, né, n um número natural, então a gente perde a noção geométrica desses vetores. Mas mesmo assim, gente, nós podemos definir ângulo entre esses vetores, mesmo que a gente não consiga uma representação geométrica. E o ângulo entre esses vetores é dado também por essa fórmula, que é a fórmula que nós vimos lá em 0,4, ok? Mas aí nós recaímos também naquela problemática, né? Ou seja, quem me garante que este quociente é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1 para que faça sentido essa igualdade? E quem nos garante isso, gente, é essa desigualdade de Cauchy-Schwarz 0,6. Se nós, por exemplo, aqui dividirmos ambos os membros dessa desigualdade aqui, né, dessa desigualdade por norma de U que multiplica a norma de V, e utilizarmos aqui algumas propriedades de módulo, nós vamos chegar exatamente à seguinte desigualdade simultânea. E este quociente é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Então, consequentemente, esta igualdade faz sentido. E, portanto, nós podemos utilizar essa igualdade aqui, né, para definir ângulo entre vetores, né, de Rn. Ok? E para nós finalizarmos aqui, pessoal, essa nossa aula, eu vou trazer aqui uma última observação. E nessa observação aqui eu vou tentar responder a duas perguntas, né? Duas perguntas que são importantes, que são as seguintes. Primeiro é, qual a importância, né, de nós definirmos o produto interno em espaços vetoriais quaisquer, né? Qual a importância de nós estendermos o conceito que nós aprendemos aqui para vetores de R2, R3 e até Rn, né? Conceito de produto interno, para espaços vetoriais mais gerais. Por exemplo, o espaço das matrizes 2×2, o espaço dos polinômios. Qual a importância disso? E segundo, como é que a gente pode definir o produto interno, tendo em vista que em espaços vetoriais mais gerais, nós não vamos ter mais uma representação geométrica dos seus vetores. Ok? Então vamos tentar aqui nessa observação 2 responder essas duas perguntas. Então vamos aqui com a primeira. Qual a importância de nós estendermos o conceito de produto interno para espaços vetoriais mais gerais?
Bom, gente, no início da aula eu fiz uma série de comentários, tá, a respeito, né, de aplicações que podem ser resolvidas utilizando tanto o conceito de produto interno como de norma. E ao longo de observações 1, eu também mostrei uma importante caracterização, né, entre vetores de R2, que era com relação à ortogonalidade ou perpendicularismo. Ok? Então é importante em um espaço vetorial nós termos uma regra de como caracterizar quando os dois vetores são perpendiculares ou não. Por quê? Porque em espaços vetoriais, muitas vezes os problemas são facilitados quando a gente trabalha com bases ortonormais. Nós ainda vamos ver o que é isso. Mas eu posso adiantar aqui que são bases em que os vetores são 2 a 2 perpendiculares e a norma de cada um deles é igual a 1. Tá? Se nós relembrarmos aqui, por exemplo, a nossa 14ª aula de álgebra linear, onde eu mostrei lá, né, dado uma transformação linear, como é que a gente determinava uma matriz associada a ela, né, em relação a uma determinada base. Então nós vimos lá que se nós usarmos a base canônica, né, por exemplo, se nós temos lá uma transformação linear de R3 em R3, então a gente tem como representar essa transformação linear por meio de uma matriz 3x3, né, e em relação a uma determinada base fixada. Então, se nós fixarmos a base canônica, é bem fácil nós encontrarmos essa matriz. Então, gente, trabalhar com bases que sejam ortonormais ou ortogonais facilita muitos problemas em álgebra linear. Então, quando a gente está num espaço vetorial mais geral, espaço dos polinômios, espaço das funções contínuas, é importante também nós termos como caracterizar quando dois vetores são ortogonais ou perpendiculares. E aí entra fortemente o conceito de produto interno. Então, gente, aí eu estou dando uma importância do conceito de produto interno para espaços vetoriais mais gerais. E isso será muito útil, principalmente nas aplicações. Com relação à segunda pergunta, né, como é que a gente agora vai definir o produto interno em espaços vetoriais mais gerais, tendo em vista que em espaços vetoriais mais gerais não é possível mais uma representação geométrica de seus vetores, essa resposta de certa forma já foi dada aqui nessa aula de hoje, que foram os comentários 4 que nós fizemos aqui em observações 1, com relação a aquelas propriedades, aquelas 4 propriedades. Então, gente, aquelas 4 propriedades, elas nos ajudarão a estender o conceito de produto interno para espaços vetoriais mais gerais. E ela será empregada por quê? Porque, como nós vimos aqui nessa aula de hoje, aquelas 4 propriedades são propriedades importantíssimas para os vetores de R2 e R3. Então, pessoal, aqui eu encerro essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.